Bem-vindos ao canal Desvendando a Torá. E hoje vamos falar sobre um período significativo no calendário judaico. As 3 semanas de aperto, conhecidas como Ben Hametzarim. Shalom Uvlaha, eu sou Rosh Hanoah e hoje nós vamos falar sobre um assunto trágico, um assunto muito triste envolvendo o nosso povo de Israel, o povo judeu, durante todas as escrituras sagradas e durante a história por si só. Deixe o seu like, comente, compartilhe e, se você não é inscrito, se inscreva, e isso vai estar nos ajudando a postar mais conteúdos como esse. Ben Hametzarim, após 3 semanas de aperto, ela se inicia 7 de Tammuz e ela finaliza em 9 de Av, conhecida-se como Tisha B'Av. Nessas semanas aconteceram vários eventos, vamos citar uns aqui. Começando no 7 de Tammuz, Moshe Rabbeinu recebeu as tábuas da lei. Ele desce do Monte Sinai e vê o episódio do bezerro de ouro. E ali eles acham que o povo não merecia receber o conhecimento da Torá. Ele quebra as 2 primeiras tábuas, escritas pelos dedos de Hashem. Nossos sábios nos dizem que o conhecimento que Hashem tinha dado para Moshe Rabbeinu na primeira descida dele do Monte Sinai foi um conhecimento tremendo, a qual o povo de Israel não conseguiu obter devido à transgressão do pecado do bezerro de ouro. Isso está registrado em Shemot, Êxodo capítulo 32, que narra a quebra das tábuas da lei de Moshe Rabbeinu. Outros casos que aconteceram em 7 de Tammuz foi o rompimento das muralhas de Jerusalém, durante o Império Babilônio. A cidade foi rompida, permitindo que inimigos invadissem a cidade. Terceira coisa que aconteceu em 7 de Tammuz: interrupção do sacrifício diário. Devido ao cerco babilônico, os sacerdotes não conseguiam manter o sacrifício diário no Templo de Jerusalém, uma prática essencial na religião judaica. Queima de um rolo da Torá por Apóstolo, um oficial grego que queimou publicamente o rolo da Torá, demonstrando desrespeito e tentando enfraquecer a fé judaica. Colocação de um ídolo no templo, no meio da Mikdash. Colocaram a estátua de Zeus no lugar mais sagrado do nosso povo. 9 de Av acontece um episódio incrível da Torá, a qual Moshe Rabbeinu ele envia 12 espias, 12 pessoas importantes do povo. Está registrado em Números capítulo 13 e capítulo 14, que tem o relatório dos espiões. E nesse relatório nós vemos que os espias trazem notícias ruins, 10 deles. E 2 deles, Yehoshua e Caleb, trazem caixas de uvas, frutas enormes. Eles trazem da terra de Canaã e mostram que tem gigantes sim, tem adversários sim, mas que Hashem iria dar a vitória para o povo de Israel. Então, devido a isso, pela fé em Hashem, pela fé na palavra de Deus e de Moshe, eles herdam a terra prometida. E os 10 espias, eles morrem pelo deserto. 9 de Av acontece um outro episódio triste para o nosso povo. Em cerca de 586 antes da Era Comum, os babilônicos, liderados pelo rei Nabucodonosor, destruíram o primeiro Beit HaMikdash e exilaram muitos judeus para a Babilônia. Está registrado em 2 Reis, capítulo 25, e Jeremias, capítulo 52, que narram a destruição do primeiro templo. Que nessa mesma data houve a destruição do segundo Beit HaMikdash, o segundo templo, no ano 70, os romanos, sob o comando do general Tito, destruíram o segundo templo de Jerusalém após um longo cerco, marcando o início de um exílio prolongado para o povo judeu. Inclusive, quem narra isso com detalhes está descrito na Antiguidades Judaicas, que narra a destruição do segundo templo e eventos relacionados a Jerusalém dessa mesma época. Em 9 de Av também acontece a captura e a destruição de Betar, em 135 da Era Comum. No segundo século, os romanos capturaram e destruíram
a cidade de Betar, o último reduto de revolta de Bar Kokhba, resultando na morte de milhares de judeus. Nesta mesma data, houve a reconstrução de Jerusalém como uma cidade pagã. Após a destruição do templo e a revolta de Bar Kokhba, os romanos reconstruíram Jerusalém como uma cidade pagã, renomeando a Hélia Capitolina e proibindo a entrada de judeus. Isso está registrado com detalhes no Talmud de Jerusalém, Tanit 4:5, que tem a discussão sobre o cerco e a destruição de Betar. Grandes rabinos da época, tzadikim, como Rabi Akiva, que foi o homem que expandiu a Torá, homem grande conhecimento, que tinha muitos discípulos. Ele morreu justamente nesse episódio, porque ele apoiava Bar Kokhba, junto com ele mais outros mártires. Um total de 10 mártires, tzadikim, morreram nessa ocasião. Muitos outros eventos trágicos nas 3 semanas de aperto. Eventos até recentes. Eu vou citar aqui o exemplo de 5 eventos que aconteceram na história. Tem muitos outros, mas vamos citar aqui somente 5. Primeiro, houve a expulsão dos judeus da Inglaterra em 18 de julho de 1290. No dia 9 de Av, o rei Eduardo I emitiu o edito de expulsão, ordenado que todos os judeus deixassem a Inglaterra. O segundo, expulsão dos judeus da Espanha, que ocorreu em 31 de julho. Também no dia 9 de Av, emitido pelos reis católicos Fernando e Isabel, ordenou a expulsão de todos os judeus da Espanha, já não bastando os judeus serem expulsos das suas próprias terras, e por esse edito foram expulsos também da Espanha. E houve muitos judeus espalhados, sefaraditas espalhados, inclusive no Brasil, é um local onde tem muitos judeus descendentes sefaraditas. Foi o início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho de 1914, durante as 3 semanas de aperto, embora não tenha ocorrido exatamente no dia 9 de Av. A guerra teve um impacto devastador nas comunidades judaicas da Europa. 23 de julho de 1942 foi o início da deportação do gueto de Varsóvia para Treblinka. Durante 3 semanas começaram a deportação em massa de judeus do gueto de Varsóvia. E o quinto e mais recente evento que aconteceu nessa mesma data das 3 semanas de aperto foi em 18 de julho de 1994. Um ataque terrorista, a Associação Mutual Israelita Argentina, a MIA, em Buenos Aires, matou 85 pessoas e feriu centenas, ocorrendo também durante esses eventos que aconteceram tanto na Torá, no Tanar e pós-Bíblia, época talmúdica, e posteriormente no primeiro século, segundo século, terceiro século, e assim sucessivamente até os tempos atuais. Nós vemos que nessas 3 semanas de aperto é uma guerra espiritual que infelizmente se trarra ao mundo das trevas e faz de tudo para acabar com o servo de Hashem, acabar com o povo de Deus. Devido a esses eventos, nós procuramos não fazer negócios, não fazer coisas além do cotidiano normal, coisas que vão ter uma grande mudança de vida, uma grande mudança nos negócios ou uma grande mudança familiar. Nós não procuramos fazer nessas 3 semanas de aperto. Os judeus no mundo inteiro fazem jejum no dia 7 de Tammuz e no dia 9 de Av, justamente para buscar uma ajuda espiritual, para buscar força e também para sim lutar por todos os acontecimentos que ocorreram na história por si só, como foi descrito aqui nesse vídeo. Você conhece também outras datas que ocorreram nas 3 semanas de aperto? Comente aqui nesse vídeo também, que eu vou ter o maior prazer de estar me debruçando com vocês nesse conteúdo da Torá. Então, comente, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva para estar nos ajudando a cada vez mais trazer histórias inspiradoras da Torá.